Você já se sentiu sozinho, mesmo rodeado de pessoas? Isso já aconteceu comigo várias vezes, principalmente depois que eu parei de beber igual eu bebia antes. Quando a gente passa por mudanças internas grandes, sabe, de mudar a forma de enxergar a vida, de querer se melhorar, é muito comum que nesse processo a gente se sinta desconectado das pessoas que estão ao nosso redor. Você tá naquele ambiente cheio de pessoas, mas você sente que as ideias não batem mais, aí você prefere se calar para poder não ser julgado por aquelas pessoas e tudo mais. É um sentimento forte de desconexão. Durante parte da nossa vida, a gente se sente bem com relações superficiais, né? Aquelas pessoas que não agregam muita coisa, a gente também não agrega muito na vida delas e tudo mais, mas chega uma fase que a gente sente necessidade de relações mais sólidas, que tenham raízes. Você começa a sentir aquela necessidade de se conectar com pessoas que tenham valores iguais aos seus, que tenham pensamentos iguais, que tenham sentimentos iguais. Fica estranho você estar no meio de pessoas que pensam e sentem diferente de você. Não é sobre se fechar numa bolha e só viver com essas pessoas, mas de ter momentos com pessoas que são compatíveis com a nova versão que você tá agora. Eu gosto de pensar que todo sentimento que eu tenho é um sinal de alguma coisa. Às vezes, o sinal que algo está errado, às vezes, o sinal que é para me afastar de alguém. Enfim, o sentimento é sempre uma bússola. Então, se você sempre se sente mal, é um sinal que alguma coisa está muito errada, né? Ou se você se sente mal em determinados ambientes, é um sinal que algo está errado naquele ambiente, não está sendo compatível com você. Uma coisa que me ajudou muito a vencer esse sentimento de se sentir sozinha, mesmo rodeada de pessoas, foi eu me aproximar de coisas que são compatíveis comigo. Então, aprender novos hobbies, me conectar com pessoas que são compatíveis com essa minha nova versão. Não significa que eu me fechei numa bolha onde eu só converso com pessoas que pensam iguais a mim. Não, eu ainda continuo interagindo com pessoas que pensam diferente, sentem diferente. O fato de eu ter momentos com pessoas que são compatíveis com a minha nova versão, não só fisicamente, mas pela internet mesmo, com conteúdos e tal. Então, só o fato de eu conseguir ter contato com essas pessoas já me traz um senso de pertencimento. Outra coisa importantíssima também, se você puder fazer, é a terapia, que a terapia, ela vai te ajudar a ir mais a fundo nesse sentimento, você se entender melhor e tudo mais. Mas para mim, o divisor de águas foi aprender a ficar bem sozinha. É aprender a me sentir feliz na minha própria companhia. Eu consegui criar um universo particular onde eu tenho coisas que eu gosto de fazer sozinha, leitura, caminhada, enfim, eu gosto de fazer determinadas coisas sozinhas. Então, para mim abrir esse espaço para outras pessoas participarem, tem que ser pessoas que me agreguem alguma coisa. Porque eu percebo muito que essa coisa, a gente está em ambientes que não nos preenchem mais, vem do sentimento de não querer estar sozinho. A gente acaba aceitando qualquer coisa. Quando a gente encontra prazer na nossa própria companhia, a gente fica mais seletivo também nos lugares que a gente vai. Aí você para pensar, pô, será que eu vou estar um lugar assim mesmo? Se eu posso ficar em casa e ler um livro, se eu posso ficar em casa e beber um vinho, se eu posso ficar em casa e assistir um filme, será que vale a pena? Você começa a sentir que a sua companhia é tão agradável para você mesmo, que você não vai trocar isso por estar na companhia de uma pessoa que vai fazer você se sentir mal. Eu percebo que muito do sofrimento que a gente passa às vezes na vida é por não querer crescer, é por querer ficar parado numa zona de conforto, com aquelas mesmas pessoas, por ter medo de ficar sozinho, por ter medo de mudar o ambiente, mudar de trabalho, mudar de casa. Esse medo da mudança faz a gente começar a sentir esse vazio interno muito grande. Às vezes a gente seguir nosso caminho e ficar bem, mas tem que se afastar de um monte de gente, às vezes ficar sozinho por um tempo, até você se conectar com pessoas mais compatíveis com você e tal. Então, para isso é preciso aprender a ficar bem sozinho. E é toda uma construção, não é algo tão simples assim. Porque muitas vezes a nossa cabeça joga contra a gente, na verdade. Então, não é fácil mudar a forma de pensar, a forma de sentir para ficar bem sozinho e ter essa coragem de se afastar daquelas pessoas que estão fazendo mal pra gente. Por mais que as pessoas às vezes tenham muito medo de ficar só, das pessoas se afastarem dela e tudo mais, mas às vezes ficar só é uma das melhores coisas que podem acontecer. Porque quando a gente fica só com a gente mesmo, a gente consegue se conectar mais, se conhecer, entender aquilo que gosta, o tipo de pessoa que faz bem, o tipo de música que gosta de ouvir, o tipo de hobby. E são coisas que é difícil a gente conseguir perceber estando rodeado de pessoas. Então, às vezes, o período de solidão é necessário para esse crescimento interno, para construir mais autoestima, construir mais amor próprio. Então, o tempo que a gente fica sozinho, a gente tem que aproveitar para isso, para se conhecer mais e curtir a própria companhia. E eu vou te falar uma coisa que eu aprendi, que às vezes a gente tá mais sozinho, rodeado de pessoas, do que estando sozinho mesmo. Porque quando você tá cheio de pessoas em volta, você acaba achando que você tem com quem contar e tal. Você não se manca que aquelas relações são rasas, você não pode contar para muita coisa, sabe? Agora, quando você está sozinho, você bota a sua força em você não se sente tão desamparado, porque você tem a sua força interior. Mas a coisa está rodeada de gente,
realmente traz muita ilusão, né? Se esse vídeo te ajudou, deixa o like, se inscreva aqui no canal. Um grande beijo e até o próximo vídeo.